Olá, boa tarde. É muito gratificante estar aqui novamente com você, neste ambiente virtual, proporcionado pelo Centro Espírita Casa de Amor, que se localiza no bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá. Meu nome é Anabela, faço parte da equipe de trabalhadores desta casa e hoje nós vamos refletir sobre mais um ensinamento de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas nós vamos nos deter especificamente no capítulo 5 e 6, quer dizer, no item 5 e 6 deste capítulo, porque trata de um assunto que eu considero tão importante, tão urgente nas nossas vidas, né? Que na maioria das vezes nós não damos muita atenção. Trata-se do tema reconciliar-se com os adversários. E quando lemos este assunto, quando pesquisamos sobre este assunto, sempre me vêm os questionamentos na mente. Nós temos adversários? Quem são os nossos adversários? Nós temos a exata compreensão do que significa conciliar com os seus adversários, segundo os ensinamentos de Jesus? Como são as nossas relações com as pessoas que convivem conosco? Então, nós vamos iniciar pelo item 5, com a fala de Jesus, que diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, isso se encontra no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Mas vamos entender o que significa o reconciliar, né? O reconciliar é estabelecer a paz entre aquelas pessoas que nos fizeram mal e também pedir desculpas, perdão àqueles a quem nós prejudicamos. Estabelecer a paz com aquelas pessoas que nós consideramos o nosso rival, o nosso opositor, o nosso concorrente, né? Estabelecer a paz com aquele que provoca o infortúnio, que traz a desgraça, aqueles que nós chamamos de inimigos. E esses são todos os adversários externos que nós muitas vezes vamos construindo ao longo da nossa caminhada evolutiva. Então, Jesus nos fala assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. E quando Jesus diz: concilia-te depressa com teu adversário, o que significa depressa? O depressa significa aqui, agora, neste momento. Então, ele quis dizer para fazermos as pazes com aqueles a quem nós consideramos como desafeto, a quem nós consideramos como nosso rival, o nosso inimigo, né? Fazer as pazes com aqueles que nós tivemos ou nós temos algum problema presente nesta encarnação. Fazer as pazes com aqueles que lutam contra nós, que caminham lado a lado conosco
E que muitas vezes nós estabelecemos uma relação muito conflituosa, né? E esta palavra depressa significa que é urgente. É urgente a necessidade de entendimento com esta pessoa que convive conosco, que está ao nosso lado, porque é preciso desatar os nós, os conflitos, enquanto esta pessoa está viva, porque daqui a alguns minutos poderá não estar mais ao nosso lado, poderá desencarnar, e sabemos que a vida é breve. Então Jesus nos pede isso, porque o desencarne não elimina os inimigos, visto que o espírito leva consigo todas as suas qualificações, boa ou más, todos os seus sentimentos, todo o seu conhecimento, toda a sua maneira de ser. Ele desperta lá no mundo espiritual como ele era aqui, igualzinho, não muda nada. Então, as desavenças em que nos envolvemos enquanto estamos aqui no plano físico são as grandes geradoras dos processos obsessivos, né? Por isso, Jesus nos recomendou que possamos resolver essas desavenças enquanto temos o nosso adversário do nosso lado, evitando o ódio, o desejo de vingança, porque tudo isso é levado para a vida espiritual, perpetuando-se nas existências futuras. Mas o melhor seria que não tivéssemos inimigos, não é? Não tivéssemos rivais, não tivéssemos adversários, que nós não tivéssemos pessoas, né, que nos querem mal. E também que nós não queiramos mal aos outros. Isso é o ideal. Mas, já que nós às vezes temos esses conflitos, e todos nós temos, que a gente possa se reconciliar, fazer as pazes o mais depressa possível, enquanto esta criatura está pertinho de nós. Então Jesus pede para reconciliar enquanto está a caminho. E esta reconciliação se estende a todos os que nos acompanham nesta presente encarnação, incluindo os nossos familiares. Pede para que estejamos atentos com as pessoas com as quais nós convivemos, porque todos são os nossos companheiros de caminhada, que precisamos estar juntos nesta jornada. E ele nos diz para nós nos conciliarmos com essas pessoas, para que não sejamos entregues ao juiz. E o juiz não nos entregue ao ministro da Justiça, e não sejamos metidos em prisão. Então vamos entender o que é isso. Ora, quem é o juiz? O juiz é a nossa consciência. Por mais cedo ou mais tarde, a nossa consciência vai nos cobrar os desvios da lei de amor que nós fizemos. Então, que aproveitemos esta encarnação para fazer mais amigos que pudermos e não fazer mais inimigos, porque muitas das inimizades de hoje, elas são frutos de malquerenças, de encrencas passadas, que nos compete superar agora pelo perdão e pela reconciliação. E Jesus nos alerta que se a gente for entregue para o juiz, para o ministro da Justiça, a gente vai ser metido na prisão.
E a que prisão se refere Jesus? Essa prisão é a situação de sofrimento, de aflição, que nós experimentamos em decorrência do nosso orgulho e da nossa vaidade. Nós somos os carcereiros, né, da nossa própria prisão. E qual é a chave para nos libertar deste sofrimento, desta aflição, desta prisão em que nós nos encontramos quando não nos reconciliamos? Qual é a chave para isso? É o perdão, é a reconciliação. E Jesus nos aconselha: digo-vos em verdade que não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Vamos entender o que é o ceitil. O ceitil é uma moeda portuguesa dos anos de 1385 a 1433, que é uma quantia muito insignificante, né? Que vale muito pouco. E por que Jesus utiliza esse símbolo? Por quê? Porque significa fazer um pequenino exercício de mansidão e de humildade no nosso coração, do valor desta moeda, quer dizer, do valor do ceitil. Olha só o que ele nos pede: um pequenino exercício de mansidão e de humildade no coração, a fim de reconhecermos que os problemas que nos geram os conflitos desnecessários não nos acontecem por causa dos outros, mas são causados por nós mesmos, né? Então, Jesus nos chama atenção para um outro tipo de adversários que nós temos, né? Que são os adversários internos, que estão dentro de nós. E estes são os nossos piores inimigos, né? São os nossos opositores íntimos, são os apegos à matéria, aos vícios, às paixões, pensamentos e sentimentos inferiores, sentimentos como orgulho, o egoísmo, a vaidade e tantos outros que muitas vezes vamos deixando eles habitarem no nosso coração. Alírio Cerqueira, no livro Parábolas Terapêuticas, numa abordagem psicológica transpessoal das parábolas de Jesus, ele nos fala que para que aconteça a conciliação com os adversários externos, né, com aqueles que nós consideramos nossos inimigos, os nossos desafetos, é preciso que se faça primeiro a conciliação com os adversários que estão dentro de nós, com os nossos adversários internos, com os nossos sentimentos, pensamentos inferiores, né? Então é preciso que a gente mergulhe para dentro de nós e perceba quem são esses adversários internos que nós carregamos, né? Que nós admitamos que existe dentro de nós esses adversários que nos prejudicam nos nossos relacionamentos. Porque nós só vamos perdoar verdadeiramente alguém que nos feriu se nós nos conciliarmos primeiro com o nosso orgulho ferido, né? Esse orgulho ferido que muitas vezes a gente alimenta dentro de nós, que é o grande gerador da mágoa, do ressentimento, né? E sem esta conciliação interna, sem admitir que eu tenho esses defeitos, que carrego dentro de mim, que eu preciso ir trabalhando essas dificuldades, né?
Sem esta conciliação interna, a conciliação externa é um faz de conta, é o perdoar apenas com os lábios, não é? Então, quando Jesus ensina que cada homem deve se conciliar com seu adversário, ele buscou salientar que ninguém pode ir a Deus com sentimento de ódio no coração. O ódio prende a gente uns aos outros, da mesma forma que o amor. Mas é só o perdão que pode romper os laços do ódio. E se nós não conseguirmos perdoar, vamos tentar, porque se a gente alimentar esse sentimento ruim dentro de nós, nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, até aprendermos a amar. Porque foi isso que Jesus veio aqui na Terra nos ensinar, que a gente precisa aprender a amar. Mas nós somos ainda muito teimosos, nós somos rebeldes, nós nos revoltamos, nós somos avessos aos ensinamentos de Jesus. E, acima de tudo, nós não amamos muito. Ao contrário, nós brigamos demais, né? Nós não aprendemos ainda a lição que Jesus nos deixou aqui há mais de 2000 anos atrás. E nós vamos construindo, nós vamos fazendo muitos adversários no decorrer da nossa vida. E enquanto nós tivermos adversários, nós vamos ter que reencarnar para corrigir essas dificuldades. Por isso, enquanto estamos aqui na Terra, desconhecedores do nosso passado, nós devemos buscar não fazer mais novos adversários. Vamos valorizar o tempo presente, vamos valorizar esta encarnação que nós estamos tendo, a oportunidade que Deus nos dá de aprendermos um pouco mais os seus ensinamentos, de vivenciarmos esses ensinamentos. Só precisamos ter boa vontade dentro do nosso coração. Querer tornar os nossos relacionamentos difíceis em relacionamentos agradáveis. Querer tornar os adversários em amigos. Isso só passa pela nossa vontade, pelo nosso desejo, né? E perdoar sempre. Perdoar sempre qualquer desentendimento, para que sejam eliminados todos esses ressentimentos, esses sentimentos ruins do nosso coração, sejam eliminados as desavenças, né? Qualquer motivo que nos leve a ter uma discórdia com o outro antes da morte. Compreender que somos todos aprendizes da vida, que trazemos ainda algumas imperfeições dentro de nós. E essas imperfeições, nós precisamos trabalhá-las, nós precisamos retirá-las do nosso coração. Mas para isso é preciso que eu faça minha viagem interna. É preciso que eu faça o meu autoconhecimento. É preciso que eu admita que eu tenha aquelas dificuldades e tentar extirpá-la do meu coração. Então, só assim a gente vai buscando
não é? Entender que Jesus veio aqui para nos ensinar a coisa mais maravilhosa, que é amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E para a gente conseguir amar, antes a gente tem que aprender a se reconciliar, aprender a perdoar. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e nos ajude a sermos pessoas melhores. Obrigada por mais este momento aqui com você.